De volta com o nosso programa, é hora de notícia e uma análise preliminar e extraoficial dos peritos da Polícia Civil não indicou sinais aparentes de afogamento no corpo do estudante Vitor Hugo Santos, de 20 anos. Ele que foi encontrado morto nesta terça-feira na Raia Olímpica da Universidade de São Paulo. De acordo com as primeiras informações, uma denúncia anônima apontou o local do corpo, onde o corpo estaria. Isso aconteceu por volta das 7 horas da manhã de ontem. Segundo a perícia no local, o jovem apresentava alguns sinais leves de lesão, mas não compatíveis com lesões fatais. O resultado oficial da perícia será divulgado apenas após o corpo passar pelo Instituto Médico Legal e a polícia investiga tanto a hipótese de morte acidental como a de um possível crime. Seguranças e funcionários que trabalharam na festa devem ser ouvidos nos próximos dias. Esse jovem cursava designer gráfico no Senac e foi visto pela última vez na festa de 111 anos do Grêmio Politécnico da USP, festa que aconteceu na última sexta-feira. E a Câmara Municipal de Rio dos Cedros, lá em Santa Catarina, a 186 quilômetros de Florianópolis, empossou como vereadora, no início da semana, uma doceira, a Gilmara Elisa Ricardo. Ela que é a 10ª suplente de uma coligação. O curioso é que essa nova vereadora não recebeu um único voto. Nem ela votou em si mesma. A suplente ocupou a vaga de Anilda Moser, que foi a vereadora mais votada naquela eleição, com 658 votos. Essa vereadora chegou a tirar licença de 30 dias, por isso a suplente foi chamada para assumir. E segundo a vereadora empossada, ela mesma não queria ser eleita, por isso não votou nela mesma. A Câmara da cidade se reúne lá uma vez por semana, toda segunda-feira. O salário de um vereador é de R$2.000. A Gilmara, essa que é a suplente, ela é presidente do partido lá na cidade. Ela nunca tinha disputado nenhuma eleição antes e contou que seu nome estava na chapa da coligação apenas para garantir a cota necessária de mulheres candidatas, algo que é exigido por lei. Agora, isso está dando o que falar na cidade e o próprio prefeito lá do município, que é oposição a ela, nisso o prefeito até é coerente, está orientando a sua base política a ser totalmente contra aos projetos apresentados, que seriam apresentados por essa vereadora. Isso porque o prefeito justifica, se ela não teve voto, quer dizer que ela não representa ninguém. Enfim, são situações da lei eleitoral que nós precisamos rever. É uma mudança que precisa acontecer ainda no nosso país e que a gente não entende por que acontece. Uma moda que está chegando agora no Brasil, tatuagens de ouro. Isso já virou moda na pele dos famosos, como a cantora Beyoncé, a atriz Vanessa Hudgens, a modelo Alessandra Ambrosio. A nova febre chegou no Brasil, os preços variam de R$180 a R$470. Para mim é novidade, vamos conferir como funciona. Elas brilham como ouro e são de verdade. Opa, travou sem problema nenhum. A gente vai agora direto para a nossa sala. Maria Cândida vai bater um papo necessário para a gente aqui sobre as primeiras palavrinhas dos bebês, quando elas acontecem e o que fazer quando elas não acontecem. Maria Cândida, com você. Depois a gente vai ver a reportagem da tatuagem, que eu fiquei interessada na tatuagem com ouro, né? Bonito, né? Bom, eu tô aqui com a doutora Luciana. Ela é fonoaudióloga e a gente vai saber um pouco mais sobre problema de fala. Será que afeta, não afeta as crianças? Com que idade essas crianças elas têm que começar a falar? Doutora, bem-vinda. Bom Tudo dia, de bom? tudo bem. Quais são os problemas da fala? Bom, os problemas da fala, na verdade, os mais graves é quando a criança tem um atraso muito grande, quando a criança não consegue estar falando. E a gente tem outros problemas também, como a gagueira. E a gente pode ter os erros mais comuns, né? Os problemas mais comuns, que antigamente a gente falava que era dislalia. Hoje é conhecido como distúrbio fonológico, trocas articulatórias, que são as trocas. Então, por exemplo, uma criança, ao invés de falar barata, ela fala balata. Ao invés de ela falar carro, ela pode estar falando tarro. Ela pode também omitir, ela pode comer algumas letrinhas, né? Ao invés dela falar carro, ela pode falar cal. E a gente também tem o ceceio, que são as distorções. É quando a criança, o som ele fica distorcido. Ao invés dela falar sapo, ela pode falar sapo, né? Então a gente tem o atraso, tem as trocas, as omissões, as distorções e a gagueira. Então esses são os erros mais comuns que a gente pode ter na fala. Que idade que ela começa a falar, assim, emitir um som? Tá, então na verdade a aquisição da fala, ela é gradativa, tá? Não é de uma hora para outra que a criança começa a falar.
O bebezinho de 3, 4 meses, ele já começa a fazer alguns sonzinhos, né? Com 6 meses, a gente tem a fase do balbucio, que a criança começa a falar aquele famoso gugu dadá, né? Ela começa a falar mamã, papai, que na verdade não é nem mamãe nem papai, né? A mãe acha que é mamã, o papai acha que é papai. Se a gente pegar uma criança na China, ela também vai estar fazendo esses mesmos sons. Na verdade, ela está fazendo um treinamento. Então, desde bebezinho, ela já está adquirindo. O som que ela mais ouve, que som Não, é esse som, na verdade, é o mais fácil. Por exemplo, mamã, papá, a criança ela tem que movimentar o lábio. É muito mais fácil ela falar, por exemplo, um rá, que ela tem que vibrar a língua. Então, na verdade, ela está treinando os movimentos da fala, tá? Então, o P, o B são os sons mais fáceis da criança estar falando. Com 1 aninho, a criança ela já começa a falar algumas palavras. Isso em média, tá? Então, a gente tem criança que, às vezes, com 11 meses, já está falando mamãe e papai com significado. E outras que vai demorar um pouquinho mais. Mas, em média, uma criança de 1 aninho, ela já tem que estar falando palavras simples, como mamãe, papai, au-au. Em média, umas 10 palavras com 1 aninho. Com 1 aninho e meio, a criança ela vai ter que estar falando por volta de 50 palavras. Isso em média também, tá? Agora, com 2 anos, a criança ela já tem que estar se comunicando. A gente fala que é o boom da linguagem, é onde ela desenvolve mais a fala. Então, uma criança com 2 anos que não está falando nenhuma palavra, que ela tem uma dificuldade para compreender, esse é o momento de já estar procurando um fonoaudiólogo para estar fazendo uma avaliação. Muitas vezes, com uma orientação no ambiente, a gente já consegue estar adquirindo a linguagem que a criança está desenvolvendo. Tá? Então, chegou 2 anos. Se essa criança não estiver falando... Não estiver falando nada, se essa criança ela não tem interesse pela comunicação, porque às vezes a criança com 2 anos, ela vai estar soltando alguns sonzinhos, ela vai estar apontando. Então a gente vê que ela está caminhando, a gente pode esperar um pouquinho mais. Mas chegou com 2 anos, a criança não está falando nenhuma palavrinha, a gente orienta a procurar um profissional. Se ela estiver falando errado, também é hora de procurar. Então, na verdade, é assim, Maria Cândida. A criança ela vai adquirindo a linguagem, né? Não é de uma hora para outra. E ela precisa ter uma maturação, tanto uma maturação cerebral como uma maturação de toda a face. Então, é comum, a criança ela vai estar trocando alguns sons, sim. Por quê? Porque ela precisa de todo esse movimento do lábio, da língua. Então, é uma aquisição. Não são todos os sons que a criança vai estar falando. Aos 2 anos, ela vai estar falando várias palavrinhas, mas muitas palavrinhas erradas, hein? Os sons vão estar errados. E isso é normal, tá? Então, mais ou menos com 3 anos e meio, 4 anos, a criança ela já vai ter adquirido a maioria dos sons. Então, som do P, do B, do T, do D, o R mesmo, da barata, né? Que é muito comum as crianças trocarem pelo L. A criança com 3 anos e meio, 4 anos, ela já tem que estar produzindo corretamente. Uma criança com 2 anos e meio, ela ainda vai estar na fase da aquisição, ela vai estar trocando ainda, tá? E isso é normal a criança, ela adquirir esses sons naturalmente? Ou a mãe deveria procurar sempre uma fonoaudióloga? Não, é naturalmente. Se eu perguntar para você, como é que você começou a falar? A gente não sabe, é uma coisa natural, né? Então, o que é importante? A gente criar um ambiente para a criança natural, onde ela vai poder desenvolver a fala. Então, primeiro de tudo, é importante... Desculpa, só um parênteses. Geralmente, essas crianças já estão na escola nessa época, né? Já, e a gente percebe que não é da nossa época e está na escola, mas hoje em dia já está na escola. E o contato com as crianças, isso a gente percebe... É fatal, que já começa... Desenvolve muito. Então, o que é importante, né? A gente falar do ambiente. Primeiro de tudo é saber como é que está a audição. Porque a gente fala o que a gente ouve, a gente imita o que a gente ouve, né? Então, é importante a gente observar como é que está a audição das crianças. Hoje, nas maternidades, é obrigatório e gratuito estar fazendo o teste da orelhinha. Então, a gente já sabe se essa criança vai ter ou não um problema na audição. Mas quando ela nasce, já faz esse teste, já faz, né? Agora sim, né? A partir acho que de 2010 começou a ser obrigatório, então antigamente não era. Então a gente tem que prestar atenção. Uma criança que ouve televisão muito alta, que demora a ser chamada, isso já pode indicar que tem muitas otites, né, que são muitas inflamações frequentes de ouvido, ela vai ter uma dificuldade para estar falando. Então o primeiro ponto é importante a gente ver como é que está a audição. Agora, segundo, é muito importante o ambiente. E a gente tem 2 opostos. Tem aquele ambiente que o pai tem uma ansiedade extrema para a criança começar a falar. Então, o estímulo demais, isso acaba também sobrecarregando a criança. E a gente tem outros casos que é o contrário, que o pai não conversa com a criança. Na verdade, na 20ª semana, dentro da barriga, a criança já está desenvolvendo a audição. Então, a gente tem que começar, desde quando ela está na barriga, conversar, contar historinha. Então, ela já vai se familiarizando com os sons. Então, desde bebezinho, o que é importante? A gente falar sempre olhando para a criança, de uma maneira tranquila, tomar cuidado que a gente tem às vezes televisão ligada, rádio, tudo ao mesmo tempo. Isso a criança fica competindo com os sons, ela não sabe o que prestar atenção. Então sempre falar de frente, de uma maneira natural, contato com as outras crianças, contar história, cantar, tomar cuidado para não falar no diminutivo.
que muitas vezes a gente fala muito infantilizado com a criança, né? A gente imita o que ela está falando. Isso não é bom para a criança. Aliás, doutora, essa é a minha pergunta, né? É errado, então, os pais, ao invés de falar chupeta, falar pepeta? É assim, porque a criança ela vai aprender... Ela vai aprender daquela forma errada. Daquela forma, porque assim, como ela está no desenvolvimento, ela não vai conseguir falar chupeta com 2 anos, ela vai estar falando pepeta. O que o pai tem que fazer? De uma maneira natural. Ah, você quer a chupeta? Tá aqui a tua chupeta. Mostrar que entendeu, isso é importante para a criança, a gente dá um retorno para ela e mostrar qual é o exemplo, né? Então, nunca fala infantilizado. É igual falar para você, falar para a criança, olha o pé. Agora você fala, olha o pezinho, eu aumentei muito mais, né? Pé para pezinho, já aumentei, já foram 3 sílabas. É mais difícil para a criança associar o pezinho do que a palavra pé. É, isso mesmo. E é difícil, porque a gente acaba, criança pequena, a gente acaba falando tudo no diminutivo, Olha, eu vou né? falar o seguinte, a minha tem 8 anos, eu ainda falo, ai, minha princesinha, vem aqui. É um sentido carinhoso, a gente tem isso também, né? Eu falei, não pode ser também o extremo da gente querer estimular demais ou de menos. Tem que ser tudo de uma maneira natural. Então, evitar falar infantilizado, mas em alguns momentos tem um momento de carinho, meu bebezinho vem aqui, então... Isso ocorre mesmo. A gente falou em chupeta. A chupeta e a mamadeira atrapalham a fala? Então, depende muito da duração, da frequência, da intensidade e da idade da criança. Tem que tirar? Tá. Então é o seguinte, antigamente a gente falava, não dá chupeta de jeito nenhum, a chupeta atrapalha. Hoje a gente percebe que às vezes a chupeta, ela é um conforto emocional. A criança suga, a chupeta acalma. Então tem algumas crianças que não é necessário e tem outras que sim. O que a gente orienta? Evitar ao máximo, mas em alguns casos não é possível. O problema é tirar a chupeta. Tirar. Então o que a gente orienta? Ir gradativamente tirando a chupeta. Né? O ideal é que com 3 anos, 3 anos e meio, a criança não esteja mais com a chupeta e a mamadeira. Por quê? Quando a criança suga a chupeta e a mamadeira, ela vai estar colocando uma força errada no rostinho dela. Então, o céu da boca vai ficar alterado, os dentinhos que estão nascendo, eles vão nascer tortos, a musculatura da face, ela vai ficando mais flácida, então isso vai prejudicar a fala, tá? E é o que eu falei, depende da frequência, da intensidade. Tem criança que fica o dia inteiro com a chupeta. E é melhor chupeta do que o dedo, né? Muitas vezes a criança está com o dedo, é muito mais fácil a gente ter a chupeta, ela vai causar menos estragos. Mas hoje as escolas já proíbem, inclusive, dependendo da faixa etária, 2, 3 anos, não é mais permitido utilizar a chupeta, pelo menos enquanto está aqui dentro do recinto escolar. E aí é até mais fácil, porque as outras crianças não vão estar, então é um modelo também. E o que acontece? Às vezes em casa os pais deixam a chupeta muito visível. Até 8 anos, às vezes você vê criança com chupeta. E aí o que acontece? Está visível, a criança vai estar usando. Os pais vão buscar a criança na escola, a chupeta já está no banco do carro. Então isso a gente é mais pede. Fácil, né, doutora? É mais fácil. Então o que a gente pede? Para ir gradativamente, depende muito dos pais, não deixar a amostra. Então, a partir de 1 ano, por exemplo, já vai deixando mais na hora de dormir, a criança dormiu, tira a chupeta, vai escondendo a chupeta, vai aos pouquinhos conversando com a criança. E com 3 anos, 3 anos e meio, essa chupeta não tem que estar mais com a criança. E uma outra coisa, a gente tem bicos diferentes da chupeta, né? Tem o bico comum e tem o bico ortodôntico. Se a criança estiver usando chupeta, o que a gente orienta? O bico ortodôntico. Porque aquele é achatadinho, é isso? Achatadinho. Por quê? Ele é mais parecido com o mamilo, com o formato do mamilo. Então, na hora que a criança suga, vai ser menos prejudicial do que um bico comum. Doutora, a alimentação também vai interferir nesse falar da criança? Muito. Então, o que a gente orienta também? Crianças pequenas, nunca passar... primeiro, a amamentação, que é super importante, porque vai estar desenvolvendo corretamente toda a musculatura. Nunca passar na peneira, bater no liquidificador os alimentos, fica muito pastoso. E aí a criança não tem que estar fazendo nenhum movimento. Então, né? o correto é incentivar a criança a mastigar. A mastigar. De bebezinho, cozinhar bem os alimentos e amassar bem com o garfo. E gradativamente colocando pedacinhos. Então, o correto é a criança mastigar, ofertar alimentos mais duros. Então, por exemplo, maçã, pera, o pão francês. Por quê? Tudo isso são movimentos que vão ajudar na formação da face, porque a criança está em desenvolvimento. Para toda a face estar crescendo harmonicamente, vai melhorar bastante, vai ajudar a questão da fala. Uma criança que come tudo muito pastoso, ela fica com a face flácida, mais caída. A postura da língua também vai atrapalhar. Então, a língua vai ficar mais flácida também. Aí é mais fácil a língua ir para frente e os sons serem produzidos. Os alimentos eles vão permitir, então, o exercício de musculação isso, é do isso rosto. mesmo. É uma musculatura facial. Exato. É isso mesmo, que a gente tem que, aos pouquinhos, ir ofertando para as crianças. E o desempenho escolar, doutora? Assim, quando tem problema de fala, compromete o desempenho escolar? Muito. Porque quando a criança fala errado, muitas vezes não é só a postura da língua que está errada. Ela não está percebendo os sons, ela não está organizando os sons. Então, por exemplo, a criança, ao invés dela falar
vaca, ela fala faca, né? Então, ela não tá percebendo essa diferença. Na hora de escrever, ela vai estar trocando também. E o que a gente orienta? Quanto mais cedo possível, tá procurando um acompanhamento, porque vai passar, muitas vezes passa sim para a linguagem escrita. E aí a criança começa a ficar com vergonha, vão falar que ela fala igual Cebolinha. Então, uma coisa acarreta a outra. Vai ter a questão social, a questão emocional, que a criança fica até com vergonha, fica mais retraída perante as outras crianças. Então, quanto mais cedo, melhor, porque vai atrapalhar, sim, muitas vezes atrapalha o desempenho escolar. Esses personagens gagos, assim, do universo infantil atrapalham muito no Então, desenvolvimento em alguns da casos, criança? sim, porque o que a gente estava falando, a criança, ela imita o que ela ouve. Então, se ela tem um personagem que ela gosta muito, que ela admira, ela pode estar até tentando imitar, né? Então, o que a gente tem que dar? Lógico que tem no mundo, tem esses personagens, mas a gente tem que dar um modelo correto para a criança. Mas pode atrapalhar, sim. Uma babá que fala errado. Isso, que a gente fala assim, que são trocas culturais. Por exemplo, ao invés de falar blusa, fala brusa. Não é que a criança não consegue falar, mas se ela está ouvindo todo momento a brusa, a planta, a praca, ela vai achar que aquilo é o correto. E aí ela vai falar dessa maneira. Então, sempre dá um modelo correto para a criança. O problema é quando os pais não percebem, acham isso bonitinho, né? Olha, minha criança fala engraçadinho e de repente a criança começa a crescer e aquele hábito não muda e aí acaba virando um problema sério. Vira sim, né? O que a gente falou, a Pepeta. Então, a Pepeta, desde pequeno, 2 anos, olha, tô chupeta. Não é a TT, toma uma mamadeira, né? Dá um modelo correto. E também nunca ficar corrigindo muito a criança pequena, que a criança ela acaba ficando insegura. Né? Se a criança falar TT, tá bom, então aqui é a tua mamadeira. Então você vai dando um modelo e sem constranger a criança. Tá? Então... Você explicou, mas eu gostaria de saber, mas o que é língua presa? Bom, língua presa, na verdade, é uma língua. A gente tem uma pelinha embaixo da língua, né? Uma prega que vai prender a língua no assoalho, na parte de baixo da boca. Língua presa é quando essa pelinha ela é curta. Então, o que acontece? A criança ela não consegue levantar a língua para produzir alguns sons. Quando a gente fala sapo, na verdade, não é língua presa, que todo mundo fala, né? Sapo, zebra. Isso é o contrário, a língua ela não está presa. Ela está flácida, ela está na postura incorreta. Então, língua presa é quando essa pelinha é curta e a criança não consegue... A língua não vai, Não é vai. isso? Por exemplo, para ela falar barata, esse R, ela tem que levantar a ponta da língua e fazer uma vibração. Como ela está presa, essa língua, essa preguinha, ela é curta, ela não vai conseguir levantar a ponta da língua. Então, ela não consegue, vai sair um baata, por exemplo. E como corrigir isso? Em alguns casos, é necessário estar realizando a cirurgia. Isso, é uma cirurgia simples. Na verdade, é um picote que dá nessa pelinha. É feito em consultório mesmo, do odontopediatra ou do cirurgião pediátrico. E a recuperação, ela é uma recuperação simples. É mais fácil do que a gagueira, né? Que você tem que fazer um trabalho. O que acontece? A gagueira, muitas vezes, ela faz parte do desenvolvimento. A gente tem crianças com 2 a 4 anos que pode estar surgindo a gagueira. Porque a criança, ela está pensando mais rápido do que ela está falando. Então, o processamento do pensamento e da fala, eles ainda não estão andando juntos. Então, a criança pode ter uma gagueira que vai passar com o tempo se a gente também dá o modelo correto, se não ficar intimidando a criança, aquela história, respira, fala devagar. Isso, ao invés de melhorar, prejudica. A criança ela vai perceber que tem alguma coisa errada, ela vai ficar mais tímida de estar falando. Então, a gagueira a gente tem que prestar atenção porque ela tem um período que a criança pode desenvolver e que passa sozinho. Quando a pessoa fica gaga, adulta, o que não foi feito, né? Então, a gagueira, normalmente, né, ela tem esse período da criança, né, de 2 a 4, 5 anos, que ela pode estar surgindo e vai embora sozinha, ou ela pode ficar crônica. Então, é difícil um adulto que se torna gago de uma hora para outra. Essa gagueira, ela já vem desde a infância. Aí é a questão do tratamento mesmo. Existem técnicas. A gagueira, na verdade, ela não tem cura, ela tem um controle. Então, a partir de técnicas, a pessoa vai estar controlando a fala, o adulto, no caso, ou uma criança um pouco maior, para estar conseguindo controlar os períodos que ela vai ter a gagueira. Tá? Porque psicologicamente as pessoas ficam tão inseguras com a gagueira, né? E quando é adulto, pior, isso, porque aí a pessoa sabe da dificuldade e aí tem toda a questão social, emocional. Ela se esconde, né? Se Acaba esconde, se escondendo. isso mesmo, ela evita de estar falando em público, né? Então, Então, isso... quando criança é mais fácil tratar essa situação. Muito, o muito. filme O Discurso de do Rei, né? Isso, é um mostra. filme que retrata muito bem isso. Nossa, É um muito filme bonito. ótimo, é isso mesmo. É que a gente vê toda a questão emocional que pode estar causando no adulto. Então, a gente tem que tomar cuidado que a gagueira, ela pode estar, é uma gagueira natural, fisiológica. Se a gente tiver uma postura adequada, ela vai estar passando e perceber, porque a gagueira também tem um componente hereditário. Então, se tem alguém na família, um pai, um irmão, um primo,
que tem gagueira, a gente tem que ficar mais de olho nessas crianças, tá? E aí, deu alguns 2, 3 meses, essa gagueira não passou, tá procurando um acompanhamento com um profissional. Bom, obrigada, doutora. Por Doutora nada. Luciana, fonoaudióloga, excelente, aqui Obrigada. esclareceu várias dúvidas. E vamos prestar atenção nos nossos filhos, né? Isso mesmo. Inclusive, ela tem uma bebezinha de 1 ano e 8 meses. Que belezinha. É, e é faladeira. Falando muito já. Legal. Obrigada, doutora. Volte sempre, tá? Obrigada. Rafa, Próximo bloco tem culinária, é isso? tem culinária, é uma delícia. Arroz, não, um risoto com melão e parma. É de dar água na boca, É hein? verdade, Então, nossa. ó, não saia daí, daqui a pouquinho a gente tá de volta com o nosso Tudo Posse.